Quando Emily Coombs recebeu a notícia de que sua cunhada não era vista há dias, um arrepio gelado percorreu sua espinha. Algo terrível estava prestes a ser descoberto. As suspeitas de Emily se intensificaram ao conhecer seus sobrinhos, que afirmavam inocentemente que a mãe havia partido para fora da cidade, deixando-os sozinhos. Determinada a desvendar o mistério, Emily forçou sua entrada na casa, apesar dos protestos do sobrinho. O que ela encontrou lá dentro era um cenário de pesadelo. Neste episódio, mergulhamos na história de Robert Coombs, o menino cujo ato brutal chocou a todos e ficou conhecido como o Terror de Plaistow. Em 1895, a Inglaterra foi palco de um crime tão horrível que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada assustadora pelos segredos sômbrios da mente humana e o horror que se escondia por trás das portas daquela casa. O verão de 1895 trouxe um calor sufocante a Londres, distraindo a todos do sombrio segredo que se desenrolava nas ruas de Docklands. Robert Coombs, de 13 anos, e Nathaniel, de 12, eram uma presença constante, vagando pelas ruas sob o sol escaldante. A família Coombs era bem conhecida na área. O pai, Robert Sr., trabalhava como comissário de bordo e mordomo-chefe da National Steamship Company, frequentemente ausente em longas viagens pelo Atlântico. Ele era um homem trabalhador, dedicando-se a prover para sua esposa, Emily, e seus 2 filhos. Os Coombs viviam em uma casa geminada na 35 Cave Road, em Plaistow, um bairro operário no leste de Londres. O casal era querido pelos vizinhos, descritos como pessoas alegres e agradáveis. Emily, em particular, era vista como uma mãe e esposa exemplar, cuidando meticulosamente da casa. Porém, esses sentimentos não se estendiam aos garotos Coombs. Na escola, eram vistos como precoces e rudes, e os vizinhos os consideravam taciturnos e desonestos, uma mancha na reputação da família. No dia 5 de julho de 1895, Robert Sr. despediu-se de sua esposa e filhos, embarcando no navio a vapor França com destino a Nova York. Deixou dinheiro suficiente para Emily e prometeu voltar em algumas semanas com um bom salário. 3 dias depois, os garotos acordaram cedo, ansiosos para assistir a uma partida de cricket no Lord's Cricket Ground, no norte de Londres. Antes de sair, Robert entregou meio soberano ao vizinho James Robertson, pedindo-lhe que pagasse o aluguel. Quando James perguntou sobre a mãe dos meninos, Robert respondeu que ela havia recebido um telegrama de Liverpool e tinha viajado para lá devido à morte de um tio rico na África. A ausência de Emily não alarmou a vizinhança de imediato, pois ela frequentemente viajava para o noroeste da Inglaterra para visitar sua irmã rica. No entanto, a verdade sômbria que se escondia dentro da casa na 35 Cave Road estava prestes a ser revelada. O comportamento dos meninos se tornou cada vez mais estranho e desconcertante, até que finalmente o horror foi descoberto. Emily Coombs estava morta. A terrível descoberta desencadeou uma onda de choque e horror, revelando o perturbador crime cometido por Robert Coombs, que mais tarde seria conhecido como o Terror de Plaistow. Este ato brutal de um jovem garoto assombrou a Inglaterra de 1895 e deixou cicatrizes que perduram até hoje. Prepare-se para desvendar os segredos macabros deste caso que abalou a nação. Conforme os dias passavam sem qualquer sinal de Emily, os vizinhos começaram a desconfiar. Preocupados, perguntaram aos filhos sobre o paradeiro da mãe. No entanto, tanto Robert quanto Nathaniel insistiam que ela estava bem, afirmando que havia deixado a cidade temporariamente. Os meninos continuaram suas atividades pela cidade, assistindo a uma peça no Theatre Royal em Stratford e passando horas pescando no parque de diversões Pier Hill. Eles estavam acompanhados por John Fox, um amigo de seu pai que também trabalhava para a National Steamship Company. Fox, que supostamente tinha problemas mentais, não questionou quando Robert lhe pediu para penhorar objetos de valor da família, incluindo um relógio de bolso de ouro de Robert Sr. Durante esse período, os meninos e Fox permaneceram na pequena casa em Plaistow, usando a sala dos fundos como quarto. Quando os fundos começaram a se esgotar, Robert elaborou um plano para conseguir dinheiro, pedindo um adiantamento de £400, aproximadamente £420 hoje, a John Hewson, o caixa-chefe da National Steamship Company. Na carta, ele alegava que sua mãe estava gravemente doente e precisava pagar uma conta médica cara. Hewson, no entanto, desconfiou e recusou o pedido. As suspeitas dos vizinhos aumentaram e, finalmente, contataram a cunhada de Emily, que também se chamava Emily Coombs.
Em 15 de julho de 1895, ela chegou à casa da família em Plaistow, acompanhada por sua amiga Mary Jane Burrage. Tentaram entrar na casa, mas foram barradas por Fox, que afirmou que Emily estava de férias antes de fechar a porta. A inquietação aumentava. A casa, que antes parecia um lar feliz, agora exalava um ar de mistério e medo. A ausência prolongada de Emily e o comportamento suspeito dos meninos e de Fox lançavam uma sombra sinistra sobre o bairro. O que realmente havia acontecido dentro daquela casa? A verdade assustadora estava prestes a ser revelada, e ninguém estava preparado para o horror que se escondia ali. Em um fatídico dia de verão, os irmãos Coombs foram confrontados sobre o paradeiro de sua mãe. Robert, talvez esquecendo suas mentiras anteriores, inventou uma nova história sobre uma tia rica que havia morrido e deixado-lhes uma herança. A explicação, no entanto, não convenceu as mulheres. 2 dias depois, em 17 de julho, elas voltaram à casa determinada a descobrir a verdade. Ao entrarem, encontraram Fox e os 2 meninos jogando cartas. Emily Coombs, a cunhada preocupada, questionou novamente Robert sobre sua mãe. Ele afirmou que ela estava na casa de uma amiga e se ofereceu para levar Emily até lá. Frustrada e desconfiada, Emily bateu o pé e declarou: "Sua mãe está nesta casa e eu não sairei até a polícia chegar." O que aconteceu a seguir foi nada menos que aterrorizante. As mulheres imediatamente chamaram o policial Robert Thwart, que ao chegar, descobriu o corpo em decomposição de Emily Coombs, coberto de larvas, deitado na cama. Uma faca ensanguentada e um cacetete estavam próximos, evidências das armas do crime. Ao ver o cadáver da cunhada, Emily se virou para o sobrinho e disse: "Você matou sua mãe." Robert, sem qualquer emoção, confessou que havia matado sua mãe após ela ter espancado seu irmão mais novo por roubar comida e ameaçado fazer o mesmo com ele. Ele relatou que Nathaniel tinha falhado em esfaqueá-la, então ele mesmo tomou a faca e cometeu o crime. Robert também admitiu ter penhorado objetos de valor da família, usando John Fox para evitar a suspeita dos penhoristas, que normalmente não faziam negócios com crianças. Enquanto a polícia interrogava Robert, outros policiais capturaram Nathaniel, que havia tentado fugir. Questionado, Nathaniel alegou que seu irmão esfaqueou sua mãe enquanto ele dormia. A notícia do assassinato chocou a cidade, mas o mais perturbador era o fato de que os meninos continuaram vivendo na casa, agindo como se nada tivesse acontecido, enquanto o corpo de Emily se decompunha a poucos metros de distância. Robert descreveu o assassinato de forma fria e detalhada. Ele afirmou que, após o crime, jogou soda cáustica sobre o corpo na tentativa de diminuir o cheiro. Com os campos ao redor sendo pulverizados com fertilizante, o odor pútrido foi mascarado, escondendo o horror que residia naquela casa. Essa história macabra e perturbadora permanece como um dos crimes mais chocantes da Inglaterra vitoriana, uma lembrança sombria do que pode estar oculto por trás de uma fachada aparentemente comum. A Lei da Criança de 1889 dizia que qualquer menino com menos de 14 anos e qualquer menina com menos de 16 anos era considerado criança. Mesmo assim, os tribunais poderiam responsabilizar criminalmente Robert e Nathaniel pelo assassinato da mãe deles, se fosse provado que entendiam a diferença entre o certo e o errado. Robert e Nathaniel Coombs, junto com John Fox, foram primeiramente julgados no Tribunal de Magistrados de West Ham, que iria decidir se eles deveriam ser enviados para o Tribunal Penal Central no Old Bailey para julgamento por crimes capitais. Durante o processo, o promotor Guy Stevenson pediu que Nathaniel fosse dispensado e considerado apenas uma testemunha. Incrivelmente, o pedido foi aceito. Nathaniel, tremendo de medo, subiu ao banco das testemunhas e chorou ao ser interrogado pelo magistrado Ernest Bagley. Com o testemunho de Nathaniel, o tribunal decidiu que Robert e Fox seriam julgados por crimes capitais. Dizem que Robert riu enquanto era levado de volta para a prisão de Holloway, onde estava desde sua prisão. Enquanto isso, Nathaniel foi entregue aos cuidados da irmã mais velha de sua mãe. Em 16 de setembro, quase 2 meses após a descoberta horrível, o julgamento começou no Old Bailey. Testemunhas foram chamadas para discutir a saúde mental de Robert. Seu pai, Robert Sr., testemunhou que o filho sofria de dores de cabeça debilitantes desde o nascimento, resultado de um parto complicado. O médico da família, Dr. John Joseph Griffin, corroborou essas declarações. Robert manteve a calma durante o julgamento, até mesmo se declarando culpado enquanto suas acusações eram lidas.
Seu advogado, William Grantham, rapidamente interveio, instruindo-o a se declarar inocente. A frieza de Robert podia ser explicada por sua familiaridade com tribunais. Aos 12 anos, ele havia assistido ao julgamento do assassino James Reed. Durante o julgamento, o inspetor de polícia George Gilbert testemunhou que encontrou uma coleção de Penny Dreadfuls na casa da família. Revistas baratas que contavam histórias sensacionais de crimes e mistérios. A obsessão de Robert com essa literatura violenta pode ter influenciado sua capacidade de cometer o crime sem remorso. Robert zombava do tribunal, achando as acusações ridículas. De acordo com o livro The Wicked Boy, sua atitude zombeteira e insensível continuou durante seu tempo na cela, onde ele cantava, assobiava e provocava os guardas. O testemunho mais assustador veio do médico da prisão, George Edward Walker, que investigou a saúde mental de Robert. Walker apresentou uma carta escrita por Robert a um vizinho, revelando sua frieza e falta de arrependimento. No final, o júri considerou Robert culpado do assassinato, mas insano ao cometer o ato. Ele foi enviado para o Hospital Broadmoor, uma unidade psiquiátrica segura em Berkshire, Inglaterra, onde ficaria internado por tempo indeterminado. Fox foi considerado inocente. Em 1912, aos 30 anos, Robert foi libertado e emigrou para a Austrália, seguindo os passos de Nathaniel. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se alistou e serviu como socorrista na campanha de Galípoli, recebendo a medalha militar por bravura em 1916. Após a guerra, Robert viveu como fazendeiro em Nova Gales do Sul e ensinou música para as crianças da aldeia. Ele adotou um menino de 11 anos, Harry Moville, que estava sendo abusado pelo padrasto. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Robert se alistou novamente, mesmo já estando na casa dos 50 anos. Foi dispensado por razões médicas antes de ser enviado ao exterior. Em 7 de maio de 1949, Robert faleceu aos 65 anos, deixando tudo o que possuía para seu filho adotivo, Harry Moville.